Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam paravam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 15. Aê, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. Então, já começa, se inscreva aqui, compartilhe, deixe seu like e deixe aqui nos comentários o que você gostaria que eu falasse aqui. Vamos ver se algum desses assuntos que vocês querem que eu abordem, eu consiga a solução dentro da palavra de Deus. Que eu acho que é possível. Bora lá! Gente, eu quero falar com vocês sobre esse trecho. Vocês perceberam que Jesus ele estava entrando numa cidade e provavelmente dentro dessa cidade ou ninguém conhecia a Jesus, ou se conheciam, ele ainda não era tão famoso, vamos dizer assim. Por que eu falo isso? Porque estava tendo ali um funeral, né? É fúnebre, não sei como que é, uma carreata. E uma mulher viúva, provavelmente muito conhecida ali na cidade. Então, o que eu imagino? Que a morte daquele filho aconteceu de uma maneira que abalou a cidade. Porque se você repara aqui, ele fala assim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Então, já estava com uma multidão com Jesus. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Então, o que eu entendo? Que essa mulher era conhecida, era viúva, e o único filho dela havia morrido, e provavelmente a morte dele abalou a cidade, porque uma grande multidão da cidade estava seguindo ali. Imagine se fosse, vamos colocar aqui, imagina uma pessoa muito conhecida da sua cidade, ela é morta, ela morre de uma maneira que choca. Então, muita gente vai querer ir no enterro. É diferente, por exemplo, se nós estamos em um velório que só tem a nossa família. Não tem uma grande multidão, não foi uma coisa assim. Dá para entender? Então, o que eu vejo? Que essa viúva, ela tinha uma grande influência dentro da região. E o filho dela também deveria ter uma grande influência. Só que mesmo eles tendo toda essa influência, ele não se livrou da morte. E ela agora estaria desamparada. Ela não teria ninguém mais. Ela não teria mais uma pessoa para cuidar dela, não teria mais uma pessoa para protegê-la. E quando Jesus viu toda aquela situação, ele se comoveu. E quando ele se comoveu, eu entendo, eu vou viajando, tá, gente? Mas eu imagino Jesus, ele vendo toda a situação. E provavelmente ali ele viu como foi a morte daquele rapaz.
E ele deve ter se comovido não somente pela morte dele, mas agora como que vai ficar a mãe dele? Como que vai ficar a situação dela? E Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente. E ele deve ter visto longe. E ali naquele momento ele chega perto dela e fale: não chore. Já pensou? Jesus, ele está olhando para o seu problema, ele está olhando para você, ele está olhando para a sua dificuldade e ele chega em você e fala assim: não chore. Mas não é um não chore de assim, não chore. Não, é não chore, porque ele se comoveu, porque ele foi até você. Quantas vezes nós estamos diante de uma dificuldade, nós estamos diante de uma situação e que nós não temos mais forças para falar com Deus, nós não temos mais forças para caminhar, nós não temos mais forças para fazer mais nada. E a gente simplesmente fica assim, só no choro. E aí a gente sente aquela presença que vem para nos confortar, para nos abraçar, para nos dar força, porque se comove com a nossa situação. Quando a gente sente isso, é como se Cristo estivesse dizendo para nós assim: não chore, porque ele vem para mudar a história, ele vem para mudar a situação, ele vem para poder enxugar as nossas lágrimas, ele vem para poder restaurar, ele vem para colocar as coisas em ordem, ele vem para ressuscitar, ele vem para fortalecer, mas ele vem porque ele se comoveu conosco. Ele se comoveu com a nossa história. Ele se comoveu com a nossa dificuldade, ele se comoveu com o nosso amor por ele, porque eu acredito que essa viúva, ela deveria estar chorando e falando assim para Deus: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Ou então ela poderia estar assim: e agora Deus? E agora Deus? E agora Deus? E aí, quando ela sente Jesus ao lado dela, é como se ela sentisse o abraço de Deus dizendo: não chore. Porque ela poderia ter ficado, como eu vou dizer, quando ele falou assim, não chore, ela poderia ter falado assim para ele: como eu não vou chorar? É o meu filho. É o meu filho que está ali. O que eu vou fazer? É o meu filho que está ali. Como você fala para eu não chorar? Mas não. Aquela viúva, ela sentiu o amor de Deus quando falou não chore. E aí Jesus vai até o caixão, vai até onde está o menino e fala: levanta. E o menino levanta e começa a conversar com Jesus. E Jesus simplesmente entrega o menino para a mãe. Olha que louco! A mulher estava chorando pelo luto. E em menos de 1 minuto ela estava chorando de alegria. Você consegue entender que Deus ele pode fazer isso assim? Quando você está assim numa dificuldade, quando você está chorando, quando você está triste, quando você está se rasgando, e Deus ele vem, se comove com a sua situação, te abraça e fala: não chore. Creia que ele vai mudar a situação. Ele vai mudar, ele vai fazer todo um trabalhar. E num piscar de olhos, as coisas mudam. Pensa naquela viúva. Gente, viaja comigo, vai. Viaja comigo.
Você tá lá, você é o último da fila do pão, naquela carreata que vai enterrar um rapaz. Você é o último da fila do pão, então você não sabe o que está acontecendo lá na ponta. E aí, de repente, você vê, tem uma grande multidão vindo daqui e uma grande multidão vindo daqui. Se encontram. Tem um caixão, uma mãe chorando, tem o rei, rei dos reis aqui. Ele simplesmente vem até a mãe e fala: não chore. Vai até o caixão, levanta o morto. Só que você tá lá no último da fila do pão. Você não tá vendo o que tá acontecendo. E aí vai o telefone sem fio. Aí chega até você e fala assim: quem tava morto tá vivo agora. E aí aquele choro que você tá vendo, todo mundo chorando, de tristeza pela morte. Aí começa todo mundo, tem um profeta, tem um profeta. E começam a glorificar a Deus. Porque há esperança. Porque há um renovo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a sua vida que está num transtorno total? E quem está lá atrás olha para você agora e fala: o que aconteceu? Mudou tudo! Transformou! Aquela mulher estava chorando, aquele homem estava chorando, aquele homem estava no precipício. Como ele está aí em cima agora? O que aconteceu? E aí você simplesmente só pode falar: Deus se comoveu. Deus teve compaixão de mim. Deus simplesmente me abraçou e falou para eu não chorar mais. Você consegue visualizar isso? Você consegue sentir a presença de Deus sobre a sua vida, dizendo: não chore? Você consegue entender que Deus, ele pode transformar, ele pode ressuscitar, ele pode restituir, ele pode transbordar sobre a sua vida? Consegue entender isso? Isso é grandioso demais. Isso é maravilhoso. Então que hoje você se sinta abraçada por Deus. Se sinta abraçado por Deus. E se você está no meio do vale, que você olhe, mesmo que você só veja ossos secos, você abra sua boca e profetiza, dizendo: ressuscita, levanta. Deus, ele é capaz de fazer tudo para que o nome dele seja honrado e glorificado em todo o tempo. Que você tenha uma semana abençoada, um dia maravilhoso. Que Deus cuide, te guarde, te preserve e que você possa ter a certeza absoluta que Ele é teu escudo, Ele é a rocha, Ele é o que você precisa. E toda a honra e toda a glória seja dadas a Ele, sempre. Até a próxima.